Por exemplo, a músicas como funk, por exemplo. Então tinha que ter uma variedade de informação maior e tinha que ter acesso ao funk, sabe? Esse juiz deve ter estudado na mesma escola que a promotora que proibiu a oração. É a mesma escola, né? Com certeza, a mesma escola. A mesma escola. Só pode. Lembre da escola de Frankfurt, tá? Essa da promotora também foi um absurdo, né? É a mesma escola. E saiu... É a mesma escola. E saiu alguma coisa na educação agora que tem que ter o funk agora nas escolas. Ótimo. E olha que absurdo. É absurdo. Assim, mas é a mesma escola. Aquelas letras, como destrói as mentes das nossas crianças. Eu acho repugnante isso. Cuidado, hein? Você achar repugnante. Porque você achar repugnante, né? Algo que um juiz, né? Uma promotora de justiça está dizendo que são, no meu entendimento, se acham deuses, né? Qualquer tipo de questionamento é suficiente para te levar a uma condição de aprisionamento, vamos dizer assim, né? Porque, infelizmente, o nosso país está exatamente nesse sentido. Não tem debate. Não tem, João. Não tem debate. Não tem. Mas se o senhor analisar cada letra, ela leva à condição automaticamente de deterioramento da comunicação cognitiva. E que contribuição? Queria pegar, eu não sei quem é o juiz, quem é o magistrado, mas com todo respeito ao magistrado, será que ele não fica incomodado não de ver altos índices de feminicídio, de violência contra a mulher? Ele já ouviu a letra da maioria das músicas de funk? Incitando violência contra a mulher, incitando o sexo fácil, incitando toda putrefação, todo tipo de putrefação. Aí, justamente a justiça brasileira, os magistrados gastam do seu poupudo orçamento discricionário, sabe o que, João? Palestras sobre feminicídio, palestras e debate de violência contra a mulher, como se isso fosse resolver. Se ele desse uma atitude, se fosse uma atitude muito mais coerente, muito mais inteligente, né, à luz do que a sociedade precisa, do ponto de vista de justiça, seria muito mais proveitoso do que fazer o que ele está fazendo. O senhor viu aquele caso do homeschooling que os pais foram condenados? O senhor viu aquele caso? Não, mas eu acho que eu sei o que é. Condenados porque estavam mantendo as filhas, ensinando em casa, né? E as filhas recebiam uma educação que você vê que era muito superior a qualquer escola particular. Elas tinham professores contratados, os pais também são professores, também davam aulas para eles. Eles falavam inglês, falavam latim, inglês, latim. Eles tocam piano, música clássica, uma educação. Lê em média 30 livros por ano, que a média nacional vai ser 5. E aí eles foram condenados a 2 anos de prisão, convertidas 50... 50 dias de prisão. 50 dias de prisão convertido em 2 anos de serviço prestado à comunidade. Olha só. Pois é um absurdo. E aí agora tem alguns deputados da direita que já entraram com esse projeto lá no Congresso, estão tentando aprovar o homeschooling. Estava vendo até a imprensa divulgando assim de uma forma pejorativa, né? Dizendo que os deputados são de extrema direita. Esse projeto claro. Quais são as duas disciplinas estruturantes do raciocínio e da reflexão sobre a realidade? Quais são as duas disciplinas? Só existem 2 disciplinas. Existe uma disciplina que é a disciplina que a gente chama que é a mãe de todas as disciplinas, que erroneamente as pessoas falam que é filosofia, não é filosofia. O que alimenta a filosofia é a matemática. Porque a matemática é ciência da imaginação, certo? Você imagina, projeta em números, como Pitágoras construiu. Tudo são números. Tudo são números, tá? E você, de certa forma, constrói essa realidade com base na matemática. Perfeito, tá? A partir da matemática vem o quê? As disciplinas de reflexão da sociedade. Porque na medida que você é sujeito, tá? E o mundo é objeto, você reage com o mundo o tempo todo. Isso aqui é um objeto, você para mim é um objeto. Tudo isso faz com que eu provoque em mim uma reação. São fenômenos externos que provocam em mim uma reação. Tá? As disciplinas que fazem com que você reflita sobre a realidade, questione a realidade, filosofia e sociologia. Qual é o governo que quis acabar com essas duas disciplinas? O governo Dilma, cara. O governo Dilma, um projeto e tudo para acabar com as disciplinas. E outra. E a qualidade da educação, né, fica cada vez pior. Vou te explicar por quê. Porque hoje você tem semi-analfabetos na universidade. Meu Deus do céu, tô falando pra você, cara. Entendeu? O cara tá lá, você tem salas de aula lotadas de alunos
tá? E pouquíssimos estudantes. Qual que é a diferença entre aluno e estudante? Vocês sabem? E se eu disser para o senhor que tem semi-analfabeto dando aula? Pois é. Eu não duvido. Eu não duvido. Qual que é a diferença entre aluno e estudante? Aluno, você dá aula para ele, ele tá no celular, não tá nem aí. A cabeça dele tá lá no outro mundo. Você que é palestrante, que é coach, vocês vão entender do que eu tô falando. A cabeça dele tá lá no final de semana, tá lá no jogo do Corinthians, no jogo da... Entendeu? Não se tem mais, ou muito pouco, estudantes, aquele que gosta de estudar, que se aprofundar, que o professor dá o guimão para ele, dá a linha de raciocínio, ele vai lá e pesquisa. A minha intenção é exatamente esse, ser a voz do Estado de Mato Grosso, né, naquilo que seja de interesse, não só do Estado, mas do Brasil como um todo. Mas a democracia no Brasil já morreu faz tempo. Eu estava assistindo um jogo esses dias da Copa do Mundo, e era a República Democrática do Congo jogando com outra seleção lá. Aí eu falei, cara, a República Democrática do Congo, que eu saiba, o Congo não é uma democracia, né? E aí até pesquisei lá na internet, realmente o Congo não é uma democracia. Você sabia que... E aí você vai ver o nome da Coreia do Norte, o nome oficial lá é República Popular Democrática da Coreia. Então, quando você vê essa turma que vive falando a palavra democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, o Alexandre de Moraes adora. Do Lula adora falar democracia, os petistas. Quer ver uma coisa curiosa, João? Falando, há o Lula não é socialista, né? Não. O Lula não é socialista. Há 453 anos antes de Cristo, tá? Tinham a tríade, 3 grandes filósofos, né? Platão, Aristóteles e Sócrates, né? O Platão teceu o seguinte comentário com relação à democracia, né? Ele dizia assim, a democracia é o regime que é um paraíso para os mentirosos. Essa frase é dele. 453 a.C., né? E depois ele vem desenvolvendo todo o processo e mostrando, né, o quanto que as falácias e as mentiras alimentam a democracia, principalmente por parte de institutos de divulgação, né? Quando Maquiavel aparece na Idade Média, ele, de certa forma, brilhantemente constrói o seu pensamento político, né? Porque até então ética e política era a mesma coisa para os filósofos gregos, né? Eles entendiam como uma coisa só, ética e política, né? Essa separação quem faz é Maquiavel. Lá na frente, na Idade Média, ele vai dizer assim, você quer mexer com políticas? Esqueça a ética, né? E quando você observa, né, a máxima de Maquiavel, em que os fins justificam os meios, né, e aplica... Eu sempre falo assim, se Maquiavel tivesse vivo hoje, né, o que ele pensaria do governo Lula, né? Ele ia achar espetacular. Nossa, como que pode acontecer? Né? Ele ia achar espetacular. Ele fala assim, esse é o cara. Estado fortíssimo, nossa, pouco importa o que você pensa. Colocar em prática. Exatamente. Cara. Pouco importa o que você pensa. Eu falei isso, mas achava... Isso é puro Maquiavel. Entendeu? Puro. Purinho. O príncipe. Meu príncipe. Não, eles falam da mais a intenção é promover guerra, cara. Entendeu? A intenção é promover guerra. Quanto mais você mantiver a população... Esse é o pensamento da esquerda. A população na pobreza... Tá? Melhor, porque é melhor para controlar. Quem controla a necessidade, controla a opinião. Então, assim, qual é o nível, João? Qual que é o nível mais baixo, né, da escala de necessidade humana? Qual é? A necessidade, na escala de Maslow, né? A necessidade fisiológica. Né? É por isso que cesta básica compra voto. Então, para que eu vou resolver o outro problema, levar você a uma autoestima e prosperidade, se eu posso manter você na pobreza, João? Entendeu? É igual criar porco, Elton, é igual criar porco. Entendeu? Você põe na mão assim e cria porco, ele vai comendo aqui até... É a melhor escola. No momento sim, né, professor? Claro. O que faz uma escola? Eu conheço outros sistemas educacionais, escolas em outros países, e posso dizer para você com toda segurança, escola que não tem disciplina e respeito não funciona. Como é o nome dele? Odair, tá aí a minha resposta para você. Se a escola do seu filho ou a sua escola não tem disciplina e respeito, esquece, não está formando ninguém. A única escola que dá essa condição hoje em nosso país é a Escola Civil Militar. Eu aplico curso de formação cidadã em Escola Civil Militar e posso te falar com propriedade. São os melhores alunos, porque são alunos que aprenderam a respeitar e ter disciplina. Sim, porque perderam a autoridade em sala de aula. Eles perderam. A menina hoje de 12 anos de idade, se ela quiser saber, entendeu? Algo um pouquinho mais profundo, mais interessante sobre o tema virgindade, ela não pergunta para pai e mãe, não pergunta para o professor, não, e vai lá no Google. O Google responde com vídeo, com tudo para ele, sem questionar.
Entendeu? Então, tá tudo errado. A gente tem que refazer esse processo de educação. Eu tenho um projeto que eu já, inclusive, passei noite virando pensando como é que eu ia fazer isso, de propor, uma vez legitimado o deputado federal, o Estatuto de Formação Cidadã, em que eu vou, de certa forma, implantar educação financeira, educação tecnológica, né? Pilares que eu encontrei na educação finlandesa, de formação, para que as próximas gerações tenham, de certa forma, quando você observa, João, né, o que é que eles fizeram, você observa que é uma combinação de educação com legislação. Educação com legislação. Eles ensinam desde o ensino fundamental a criança com 4 anos, né, a ter um comportamento, ter no seu DNA uma responsabilidade civil. Isso é ensinado, é uma qualidade de comportamento, é ensinado em sala de aula para a criança isso. Ela cresce já aprendendo a conviver e respeitar a mulher nos seus espaços, né? E é claro que a legislação também precisa ser dura o suficiente para poder, de certa forma, debater, no mínimo, cláusulas pétreas, como nós temos hoje no Brasil, de pena de morte e prisão perpétua. Então, assim, se cabe ou não cabe, eu não sei. Mas que cabe, no mínimo, um debate sobre, eu acho que é extremamente válido. Até porque o nosso Código Penal, ele tem 80 anos. Eu, particularmente, acredito que de lá para cá mudou muita coisa, né? Então, são coisas que efetivamente acabam me trazendo experiências exteriores que possam ser, de certa forma, aplicadas aqui em nosso país. E é exatamente isso que eu estou falando sobre. Era com relação à ideologia de gênero nas escolas. Pois é, muito uma coisa comum, muito séria. Muito séria, muito comum, né? Você tem, inclusive, programas do governo, viu, Elton, como o Pronera, por exemplo, né? Que ensina militância, né? Faz militância com dinheiro público, que eu sou contra, absolutamente o programa, né? É um programa nosso político. Tudo isso está ligado exatamente à qualidade do cidadão, né? Tá? Você pega a Suíça, Suécia, por exemplo, né? A Suécia, por exemplo, o vereador, por exemplo, é um servidor público de carreira. Ele não ganha um centavo. Um Romário lá não seria eleito, né? Nunca. Só por ser jogador. Nunca. Mas qual que é a qualidade do eleitor? Me fala. Ou Tiririca por ser palhaço. Entendeu a qualidade do eleitor? Né? Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, né, as pessoas estão trocando competência e autoridade por protagonismo na internet. Será que eu sou médico formado nisso e naquilo? Será que estão dizendo por aí que eu sou vereador? Esse tipo de micagem tem que acabar. Política é coisa séria, gente. Você está entendendo? Então o nosso país, né, ele precisa entender isso para mudar essa condição, né? Uma das condições que me levaram, um dos fatores que me levaram a essa condição de pré-candidato a deputado federal foi exatamente isso. Eu estava em Brasília, eu e minha esposa, no Congresso Nacional, observando a movimentação, um deputado federal do PSOL moendo o estado do Mato Grosso, mas moendo, mas com força, sabe? Né? Com relação à moratória da soja e moratória da carne, né? Eu virei para um dos nossos representantes, falei assim, você não vai lá? Falei, não, isso não é muito minha pauta, vou tomar um café. Eu olhei assim, escuta isso aqui, Sabrina, ninguém vai lá. Nossa bancada federal, cara, entendeu? Ninguém vai. Preparo, né? Nada, né? Falei, cara, eu não tô acreditando num negócio desse. E eu tava sempre muito preparado, sempre estudado, preparado. Cara, eu sou mato-grossense, minha família toda é de Mato Grosso, cara, eu amo meu estado. Sabe, a gente contribui com 25% do produto interno bruto, né? Os caras têm votação, são legitimados, cara, entendeu? Para nos representar lá, né? Eu virei para ela, minha esposa, né? E falei assim, eu vou ser candidato a deputado federal. Falei, você tá doido? Sabe quanto custa isso? Falei, eu não quero nem saber quanto custa. Eu vou voltar, vou falar pro deputado Gilberto Catani, que é candidato a deputado federal, estadual, né? Que eu quero ser candidato, e eu quero concorrer, eu quero representar o meu estado. Foi exatamente nessa condição. Porque é inadmissível. Lá, eles entenderam o seguinte, Elton, tá? Que se eles não regularem as redes sociais, eles não ganham eleição. Exatamente. Eu já falei 200 vezes isso. É a única arma que a direita tem. É a única arma. É isso que você está tendo aqui, ó. Porque o resto tá absolutamente quase tudo aparelhado. Infelizmente aparelhado, né? Me fala um site no estado do Mato Grosso, que recebe verba do governo e que fala mal do governo. Fala para mim. Existe. Não existe, Elton. O cara recebe 50 mil, 100 mil por mês de governo. Você acha que ele vai falar mal do governador? A Globo recebeu mais de 260 milhões do governo Lula. Aí você me fala, que tipo de imprensa é essa?